Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Pastor Dom querendo fazer eu chorar já cedo antes de começar a palavra. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco duro para chorar, mas isso a gente deixa para outros dias, amém? Você pode se colocar de pé um pouquinho? Abra a tua Bíblia lá em João, capítulo 21, versículo 15. Fico feliz de ver um rosto conhecido ali. Lohane, Deus abençoe. Deus abençoe. E aos demais irmãos que ainda estou conhecendo, né? Confesso que é como minha primeira vez. O coraçãozão tá mil. João 21, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem achou, então diga: eu vou para o céu. Só 3, misericórdia. Quem não achou, diga: eu vou também. Então vamos tudo junto. Tá lá. Ai, que benção. Então vai todo mundo junto. Amém. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus eu te louvo, te exalto, Pai. E nesse momento, Deus, eu peço que a tua palavra que foi lida, a palavra que é verdadeira, que é viva, palavra, Deus, que penetra a divisão da nossa alma, que ela fale profundamente aos nossos corações nessa noite, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo especial para nós, eu sei que o Senhor tem um tratar a cada um, eu sei que o Senhor tem cura nessa noite, Deus, sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, verdadeiramente, fala conosco e fica conosco, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? Pode se assentar, mas não feche a sua Bíblia. Eu quero que você fique com ela aberta aí. Eu quero que você volte comigo lá no versículo 1. Eu poderia ter lido tudo, mas eu quero ler aqui agora. Eu quero ler do 1 até o 17 de novo, só para você entender onde que eu quero chegar. Diz assim, João 21, do 1 em diante. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar do Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido. Lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhe de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele respondeu: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Olhe para cá, olhe para os meus olhos azuis aqui, né? Você não vai encontrá-los. Ele vai mudar de cor no decorrer da mensagem, mas domingo o Lê cantou um louvor. Esse louvor é: eu tenho um chamado. Enquanto você ministrava esse louvor, Deus ministrava ao meu coração a respeito disso. O porquê que nós estamos aqui, qual o motivo de nós estarmos aqui na igreja, o porquê que Deus fez tudo isso. Hoje não é noite de contar toda a nossa história, isso não dá tempo, mas enquanto o Lê ministrava, eu tenho um chamado, Deus ministrava essa palavra ao meu coração. Sabe, gente, nós já ouvimos esse texto muitas vezes a falar a respeito dos 153 grandes peixes, mas eu quero falar para você de uma maneira um pouco diferente. Aqui Jesus, ele está ressurreto dentre os mortos, já é a terceira vez que ele aparece. Jesus tinha aparecido anteriormente numa casa, as portas fechadas, os discípulos estavam ali com medo dos judeus, e quando ele chega ali, ele fala: paz seja convosco, e entra ali e todo mundo começa a celebrar porque ele está vivo. Só que nessa ocasião Tomé não estava, né? Nós vemos aí Tomé falando para os discípulos: mas como assim? Eu só vou acreditar se eu tocar-lhe nas chagas. Olha aqui para mim um pouquinho, e eu entendo aqui que não é bom nós faltarmos na igreja, não é bom faltarmos em culto, não é bom quando o crente falta em um culto, porque nós perdemos grandes milagres que Jesus tem. A manifestação real de Jesus, ela acontece, claro, todos os dias na nossa vida, mas eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para nós nessa noite, ainda que as portas estivessem fechadas, o agir e o manifestar de Deus aconteceria sobre nós. Quem crê, diga amém. Ele está aqui, eu creio nisso, ele está vivo, ressurreto, querido. E aí agora os discípulos passam por toda aquela situação, Tomé está junto, Jesus aparece e fala: Tomé, o culto passado você falou que só ia acreditar se tocasse, então está aqui, toca. Tomé toca, né? Aí Jesus desaparece de novo e os discípulos ficam aqui perdidos. Seu próprio Simão Pedro olha para os outros discípulos e fala assim: gente, eu vou pescar. Olhe para cá um pouquinho, eu quero que você entenda essa palavra. Quando Jesus se encontra a primeira vez com Simão Pedro estava pescando. O lugar aonde ele encontrou Simão foi numa pescaria, foi nesse ato em que agora ele queria voltar a fazer. E Jesus tira ele daquela vida e fala assim: a partir de hoje, você não vai pescar mais peixes, mas você vai pescar homens. Eu tenho um chamado para você. E aí eles caminham 3 anos e meio juntos, só que agora Jesus, ele está ressurreto, mas não está andando junto com ele. Não está ali o tempo inteiro, não está caminhando com ele. Então ele entra agora num momento de crise existencial. Agora ele pega, olha para o lado e procura: cadê Jesus? Cadê o meu mestre? Cadê aquele que falou que ia morrer, mas ia ressuscitar e ressuscitou, mas ele não está aqui? O que está acontecendo? Sabe, gente, a nossa vida, mesmo estando dentro da igreja, nós passamos por dias e momentos assim. Aqueles dias em que nós achamos que Deus nos abandona. Aquele dia em que o céu se enegrece e a gente acha que nada mais vai dar certo na nossa vida. Em que todo mundo nos abandonou, os amigos nos abandonaram, os irmãos nos abandonaram, a igreja nos abandonou, o próprio Jesus nos abandonou. Ou será que só eu que já tive esses dias assim? Ou será que só eu que já fechei a porta do meu quarto e comecei a chorar em secreto para Ele, falando assim: o que está acontecendo? Que parece que o Senhor já nem ouve mais a minha oração, que o Senhor já nem me escuta mais. Nós estávamos rodeados de pessoas e agora estamos sozinhos.
O Senhor era o Deus de manifestar, e agora parece que o Senhor olha dos céus e cada vez que eu oro, o Senhor faz assim, ó. Eu tenho certeza que Pedro, nesse momento, ele está se sentindo assim, ele está olhando para os outros discípulos e cadê Jesus? E olhe para cá um pouquinho. Ele olha para os outros e fala assim, eu vou pescar. E os outros acompanham e falam, nós vamos também. Sabe qual é o problema de nós fazermos aquilo que não é a vontade de Deus? Entenda isso. É que nós temos pessoas nos olhando. Sempre tem alguém que está nos olhando. Sempre tem alguém que está nos admirando. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Ontem nós tivemos uma confraternização da minha loja como gerente lá em Curiúva. E nós ali comendo, um menino veio, bateu no meu ombro e falou, pastor, eu quero falar com o senhor um minutinho. Eu falei, fala, Du. Hoje ele tem 20 anos. Quando eu conheci ele tinha 11. E ele me levou para um canto e falou assim, obrigado. Obrigado porque foi o Senhor que me ganhou para Jesus. Obrigado porque foi o Senhor que me ensinou a Cristo e hoje o meu coração queima. Hoje eu sou líder de jovens. Hoje eu estou pregando e pessoas estão aceitando a Jesus. Obrigado porque o Senhor um dia investiu em mim e hoje Deus incomoda o meu coração de falar para o Senhor obrigado. Sabe, querido, olha para cá um pouquinho, olha para os meus olhos verdes aqui. E se eu estou desviado naquele momento? E se eu passando a luta e prova que eu e a minha casa estamos passando e estamos desviados ontem ali? Se nós ainda não somos crentes, tem alguém que está olhando e falando assim, aquele foi o meu pastor. Foi ele que me ganhou para Jesus. Ei, olha para cá um pouquinho. Talvez não seja a tua realidade pastoral, mas é a tua realidade dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na escola. Todos nós somos olhados. Ei, entenda isso aqui. O mundo, nós queríamos que todo mundo lesse isso aqui. Eu queria que todos lessem a Bíblia, a palavra de Deus, mas o mundo lá fora não lê. Eles leem a nossa vida. Até dentro da nossa casa as pessoas leem a nossa atitude, o nosso reflexo. O que eu ensino para a Rebeca? O que eu ensino para o Azaf? O que você ensina para a tua casa? Quais as decisões que nós temos tomado ao pé da mesa? Será que nós temos falado que nós vamos à casa de Deus, que nós vamos cultuar a Deus? Será que nós temos falado que nós vamos continuar fiéis, mesmo no tempo de luta, de dificuldade, mesmo quando parece que Jesus não está conosco ao lado, quando nós não vemos Ele? Será que nós temos falado, eu vou continuar fiel, eu vou insistir, eu não vou parar? Ou nós vamos olhar e vamos falar assim, eu vou pescar? Porque quando nós falamos que vamos pescar, alguém vai atrás, alguém vai junto. E foi isso que aconteceu com Simão. Simão falou assim, eu vou pescar. Os outros discípulos que olhavam ele como a cabeça da equipe, porque a cabeça é Cristo, amém? Olharam para ele e falaram assim, nós vamos contigo. Entenda, querido, o perigo das palavras que nós usamos perto de pessoas, no nosso meio de convívio. E eles vão pescar. E quando ele está agora voltando à sua profissão, quando ele está voltando agora a ser um pescador de novo, Jesus está à praia. Jesus está olhando para ele e vendo tudo que ele está fazendo. Jesus se mostrando que está olhando para ele e ainda pergunta, ei filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E a decepção dele é, tentamos e nada apanhamos. Jesus é tão bom que ainda assim na sua infinita misericórdia, mesmo ele não estando ainda cumprindo a vontade que era fazer discípulos, porque foi isso que Jesus tinha mandado fazer, ele está pescando, Jesus fala assim, lança a rede. Eles lançam a rede, puxa a rede, você sabe a história, 153 grandes peixes, e a gente gosta de pegar esse texto e profetizar, né? A gente gosta de pegar esse texto e falar assim, a tua rede vai chegar cheia de 153 grandes peixes. Já pensou eu começar a profetizar agora sobre a nossa vida, que 2026 vai ser tão abençoado, que 153 grandes peixes vão vir sobre a nossa casa, sobre a nossa despensa, a rede não vai se romper, vai ser tudo uma bênção, amém? Eu também, porque eu também quero, porque essa é a graça de Deus.
Favor imerecido. Sabe, querido, Deus olha para nós e vê a nossa situação. E mesmo conhecendo que o Jamerson é falho, medroso, que está tremendo hoje aqui, Ele ainda manifesta a graça, Ele ainda dá palavra, Ele ainda conforta, Ele ainda consola e Ele ainda abre portas. Sabe, querido, mesmo nós não estando pastoreando, sendo pastores titulares, quando nós decidimos sair da igreja quadrangular, a Rebeca ainda perguntou, mas e agora e tal? E eu falei assim, Rebeca, teu pai e tua mãe têm um chamado que está além da placa da denominação que nós servimos. Deus nos chamou para cuidar de pessoas, e é isso que nós vamos fazer todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Só que isso não é só para mim, isso é para você também. O cuidar de pessoas não é só para mim. Deus ministra o meu coração primeiro, mas Deus quer falar o teu coração também. Jesus chama eles, ele sai correndo, chega na praia, e o que acontece quando chega na praia? Já tinha brasa feita, tinha peixe, tinha pão. Jesus não precisava de peixes. Quem precisa de peixe somos nós, e o sustento vai vir do alto e céus como milagre sobre a nossa vida. Ele vai abrir os céus, Ele vai direcionar a palavra, aonde não existia, vai existir, é o haja. Ele falou, lança a rede à direita, sobre a tua palavra, vamos fazer então, lança a rede. Não tinha nenhum peixe ali, haja peixe, houve peixe. Sabe, que haja bênção sobre a nossa vida, que haja cura sobre a tua vida, que haja um milagre sobre a tua vida, que haja tudo isso sobre a tua vida, que 2026 seja o melhor ano da nossa vida. Amém? Mas eu posso entrar na mensagem agora? Amém? Vocês estão comigo ainda mais uns minutinhos? O que na verdade Jesus queria ter era uma conversa com Pedro. É por isso que eu li 2 vezes o versículo 15 e vou ler de novo. Porque diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha aqui para os meus olhos castanhos, essa é a cor dele mesmo. Jesus fez tudo aquilo para ter um momento em particular com Simão Pedro. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus quer ter um momento em particular conosco. Jesus, Ele sabe que nós o amamos, Ele sabe disso, mas Ele precisa ter uma conversa com cada um de nós, porque Ele tem uma responsabilidade para mim e para você. Ele tinha deixado uma responsabilidade para Pedro. Ele tinha falado, Pedro, sobre você é pedra, sobre você eu estou erguendo a igreja. Pedro, você tem poder, você tem influência sobre pessoas, Pedro. Ei, olha para cá, querido. A igreja nos machuca, pessoas nos ferem, o mundo lá fora pode falar, caluniar, dentro da casa. Olhe para cá, entenda isso. Mas tem alguém que conhece a nossa vida de ponta a ponta, que conhece quando nós éramos ainda informes do ventre da nossa mãe, e que nunca nos deixou, e nunca vai nos deixar, e nunca nos esqueceu. A primeira crise existencial que eu tenho é logo na minha primeira conversão, no primeiro amor. Eu ainda era solteiro, morava em Sengés, e ali naquele momento, depois de sentir Deus, de começar a caminhar com Deus, eu tenho um momento que eu esfrio, e eu vou para o culto, não sinto nada, e louvor já parece que não agrada, a palavra parece que entra por um ouvido e sai pelo outro,
talvez, eu espero que aqui ninguém nunca sentiu isso, amém? E eu começo a sentir aquilo e começo a falar, o que está acontecendo? Eu estou dentro da igreja e parece que eu não quero estar aqui. E eu lembro que ainda novo, magro, naquela época, eu faço uma oração e falo, Deus, eu não vou mais na igreja, eu não vou, quero saber mais de nada, não vou participar de jovens, eu vou ler a Bíblia a última vez. E quando eu abro em Isaías, estava até rabiscadinho, eu já tinha lido e não lembrava, mas estava escrito assim, pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho, do filho do seu ventre, ainda que isso venha acontecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de você, querido. Assim como Ele não se esqueceu de Pedro, mesmo Pedro tendo negado Ele 3 vezes. E aí agora Jesus chama ele e fala assim, vem cá, eu quero ter uma conversa com você. Tu me amas? Ei, olhe para cá um pouquinho. O Senhor agora nos chama, agora Ele fala, Jamerson, tu me amas? Então cuida da tua casa, pastoreia a tua casa, cuida da tua família. Sebastião, tu me amas? Então pastoreia aquilo que eu te entreguei nas mãos. Jackson, tu me amas? Lê, tu me amas? Eu te entreguei algo, então cuida. O Senhor nos confiou a nossa casa, a nossa família. O Senhor confiou o trabalho, o Senhor confiou a escola. Querido, deixa eu falar algo aqui. Eu fui 10 anos pastor titular, está à frente. Honra o teu pastor. Honra o teu pastor, porque árduo é esse trabalho. Hebreus vai falar que nós devemos ser submissos aos nossos guias, porque eles estão de velar pela nossa alma e prestar conta. Honra o pastorado. Ele cuida de nós, mas ei, olha para cá. Do teu casamento quem cuida é você. Da tua casa quem cuida é você. Dos teus filhos quem cuida é você. Deus te chama para uma responsabilidade. Se você ama, pastoreia os seus. Pastor, aonde que está a cura em tudo isso? Eu tenho certeza que tem pessoas que entraram com dor física aqui, mas tem muitas pessoas precisando ser tratadas aqui dentro, precisando liberar perdão, precisando ser curado na alma. Faz tempo que não chora na presença de Deus, faz tempo que não dobra o joelho e não pede perdão, não rasga a alma diante do Senhor. Tem essa conversa em particular com Ele. Ele está nos chamando nessa noite para essa conversa. Tu me amas? Então pastoreia, cuida aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Amém? Se coloca de pé um pouquinho. Louvor vai lá em cima. Hoje eu... Jacques, faz favor. Feche teus olhos um pouquinho. Faz quanto tempo que você não tem essa conversa particular com o Senhor? Faz quanto tempo que você não sente mais o coração queimar, arder, em poder ouvir Ele e ter essa conversa dizendo, ei, você me ama mesmo? Nós sabemos do amor dEle por nós, é incondicional. Jesus nos amou incondicionalmente, mas nós o amamos ao ponto de pastorear, de cuidar, de não olhar para o barco e falar assim, eu quero voltar a pescar. Feche teus olhos um pouquinho, querido. Põe a mão sobre o teu coração. E escute Ele aí agora, chamando pelo teu nome. Escute Ele te chamando pelo nome agora. Não ouça a minha voz, mas ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo te chamando e falando, filho, eu tenho cuidado de você, eu tenho visto, eu tenho olhado, eu nunca te deixei sozinho, eu nunca te desamparei, eu nunca te abandonei. Ele não está à beira da praia, Ele está dentro de nós.
Ele está mais perto do que nós possamos imaginar, querido. O Espírito Santo está aí dentro, falando, clamando, perguntando: tu me amas? Sabe, eu queria te convidar a sair do teu lugar e vir aqui para frente. Até esse momento de conversa com Deus. Imagine que aí o teu lugar é o teu barco. Imagine o lugar onde você está e agora é o barco. Aonde Simão estava tentando pescar, aonde você está buscando o seu milagre, orando, clamando, eu tenho certeza que ele vai acontecer, mas ele está chamando agora: vem aqui à frente. Eu quero ter uma conversa, um tete-a-tete com você. Se você pode, saia do teu barco. Simão Pedro se vestiu e saiu correndo e foi até a praia. Se você pode, faça igual, venha para frente, vem aqui. Todos.